Greetings, friends. Saudações, amigos! Hoje eu tenho uma história incrível para compartilhar com vocês. É sobre um pequeno grupo de jovens que ouviu Deus chamando para alcançar outras pessoas que viviam em uma área muito difícil e perigosa. Apesar dos riscos, esses queridos jovens colocaram sua confiança no Senhor e disseram: "Eu irei". Mas antes de seguir em frente, eles dedicaram muito tempo à oração, implorando a Deus que os guiasse. Acredito que você vai ficar surpreso e inspirado com o que vai acontecer a seguir. Esta história chega até nós pelo pastor Geoffrey Mwana, um de nossos vice-presidentes gerais aqui na Associação Geral. Ao longo da costa do Oceano Índico, na Tanzânia, encontra-se uma cidade com mais de 8.000 habitantes. A cidade é predominantemente não cristã, com mais de 99% de seus habitantes não pertencendo ao cristianismo. É conhecida por ser uma cidade altamente supersticiosa, fazendo com que muitas pessoas temam essa cidade e o povo que vive ali. Mas no ano 2000, um grupo de jovens de igrejas de uma cidade a alguns quilômetros de distância se atreveu a realizar uma série evangelística nessa cidade. Com uma preparação simples, eles foram para a cidade e alugaram um lugar para ficar. Sabendo que o trabalho que tinham pela frente era delicado e arriscado, eles decidiram passar 2 semanas em oração fervorosa, implorando pela intervenção de Deus para a salvação daquele povo. Surpreendentemente, alguns dias depois, eles receberam permissão do governo da cidade para realizar reuniões religiosas. Então, tornou-se público que os jovens adventistas iam dirigir reuniões. Os jovens continuaram a orar fervorosamente, optando por ter seus momentos especiais de oração bem cedo pela manhã, à beira-mar, antes que as pessoas da cidade acordassem. Os jovens adventistas se reuniram fielmente à beira-mar todas as manhãs antes do amanhecer, clamando ao Senhor em nome dos habitantes da cidade e pelas reuniões. Certa manhã, sem que eles soubessem, alguns jovens foram enviados pelos anciãos da cidade para ir matar esses jovens adventistas antes deles iniciarem suas reuniões na cidade. Eles haviam aprendido que esses jovens adventistas começavam seu dia com orações à beira-mar às 5 horas da manhã e decidiram que aquele seria o melhor lugar e hora para matá-los. Então, certa manhã, ao chegarem à praia, encontraram os jovens adventistas ajoelhados em oração fervorosa junto ao mar. Ao se aproximarem, prontos para matar, os agressores viram uma parede de fogo cercando os jovens adventistas. Eles ficaram chocados e não ousaram atacar. Então fugiram. Os jovens adventistas continuaram com seus planos e iniciaram as reuniões. Mas os anciãos da cidade estavam determinados a detê-los. Eles enviaram seus jovens para roubar equipamentos e móveis que foram usados para a reunião em uma área aberta. Mas uma noite, quando eles se aproximaram do local onde o equipamento estava guardado, eles viram um homem muito alto vestindo uma túnica branca, segurando uma espada brilhante e andando ao redor do equipamento. Eles novamente falharam em executar seu plano perverso. Finalmente, os anciãos da cidade disseram aos jovens: "Vocês são covardes e não sabem fazer essas coisas. Nós vamos resolver o problema e destruir esses jovens adventistas." Logo depois, enquanto as reuniões estavam acontecendo na área aberta, 2 idosos vestidos com trajes tradicionais completos caminharam no meio da multidão, indo em direção à frente onde um dos jovens adventistas estavam pregando. Mas antes de chegarem à frente,
Os anciãos da cidade começaram a correr e pular, gritando: "Estamos queimando, estamos queimando!" Eles correram em direção ao pregador, mas depois fugiram para longe dele. Curiosamente, ninguém viu chamas, mas os intrusos agiram como se estivessem em chamas. Mais tarde, esses mesmos líderes explicaram como queriam atacar o pregador, mas viram uma parede de fogo em torno deles. Depois disso, os jovens da cidade abordaram os jovens adventistas, perguntando sobre os poderes supersticiosos que estavam usando para se proteger contra os ataques. Os jovens adventistas disseram-lhes que não acreditavam em superstições e não queriam saber nada disso. Em seguida, eles perguntaram aos rapazes por que achavam que eles estavam usando algum tipo de magia como proteção, e os jovens da cidade explicaram o que tinham visto quando tentaram destruí-los. Os adventistas explicaram com alegria que servem ao Deus vivo do céu e têm a proteção dos anjos divinos enviados por Deus. Esta tornou-se uma grande história em toda aquela cidade e nas cidades vizinhas, e no final, muitas pessoas foram batizadas. Quando a notícia desses milagres se espalhou pelas áreas vizinhas, um jornalista veio e relatou a história em um jornal nacional. Embora trabalhar nessa área continue sendo um desafio, agora existem 3 igrejas organizadas naquela cidade, com um total de quase 200 membros. Vários desses jovens se tornaram evangelistas leigos poderosos e 2 deles se tornaram pastores. Vocês sabem, amigos, somos informados de que o Senhor é, de fato, como uma parede de fogo. No livro Santificação, nós lemos o seguinte: Deus sorri para os humildes e meigos que seguem de perto as pisadas do Mestre. Os anjos são atraídos a eles e apreciam demorar-se ao seu redor. Eles podem ser passados por alto como indignos de consideração por aqueles que alegam exaltadas realizações e se deleitam em tornar preeminentes suas obras boas. Mas os anjos celestiais curvam-se amavelmente sobre eles e são como uma parede de fogo ao seu redor. E na meditação Maranata, Ellen White nos propõe este belo insight. Devemos procurar separar-nos do pecado, confiando nos méritos do sangue de Cristo. E então, no dia da aflição, quando o inimigo nos apertar, andaremos entre os anjos. Eles serão como uma muralha de fogo ao nosso redor. E um dia caminharemos com eles na cidade de Deus. Que nós, assim como aqueles queridos jovens à beira-mar, coloquemos nossa confiança totalmente no Senhor e estejamos dispostos a dizer: eu irei aonde Ele nos levar. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por enviar anjos para cercar aqueles jovens, por abrir o caminho para a proclamação de Tua mensagem àquela cidade. Senhor, obrigado pelos jovens que estão dispostos a fazer o que parece impossível para muitos, porque passaram tanto tempo em oração, obtendo forças de Ti. Ajude-nos a aprender esta lição, nós mesmos, e, Senhor, ajude-nos a marchar em frente com confiança, sabendo de que, se nos colocarmos em Tuas mãos, Tu serás como uma parede de fogo ao nosso redor. Obrigado, Senhor, por nos ouvir e pela promessa de Teu breve retorno. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amen.